Nosso protagonista desperta no corpo de um nobre fracassado chamado Liam. O choque de estar no corpo de uma criança agora deixa ele em pânico, e o pai dele fica muito irritado com a sua exploração de emoções. Acaba ignorando o incidente por estar de bom humor. Ele apenas ordena que o Liam se sente e evite ser uma vergonha para a família. Lutando para processar a situação surreal, Liam se convence de que tudo não passa de um sonho e logo ele vai acordar. Só que enquanto a manhã vai passando, né, depois no dia seguinte, ele chega e vê que ele tá preso como Liam de novo. Ele percebe que ele não tem escolha a não ser aceitar essa nova realidade. Pouco depois, a sua empregada pessoalmente entra no quarto para ajudar ele a se vestir, e o Liam questiona ela sobre a sua vida, descobrindo que é o quinto filho da família Hamilton. Ele também descobre que a festa do dia anterior foi uma comemoração do nascimento da sua nova irmãzinha. Mais tarde, Liam conversa com o irmão mais velho, o Bruno, na tentativa de entender melhor a sua situação. Bruno revela que ele é o quarto filho da família e que ele tá à beira de perder o seu status da nobreza. Existe uma regra que exige que todas as famílias nobres realizam algo significativo dentro de 3 gerações. Caso contrário, são rebaixadas à plebe. Infelizmente, a família Hamilton tá na 3ª geração sem realizações notáveis, o que explica a preocupação do pai e do filho mais velho, Alvid. Ao contribuir com a sociedade ali, eles queriam garantir o título, né, continuar na nobreza e tal. Bruno, por outro lado, não se importa de acabar como um plebeu. Ele é um cara tranquilo, que não dá a mínima para essa situação. Liam fica surpreso com a indiferença do irmão, mas, pra ser sincero, ele também não liga muito. Afinal de contas, ele acabou de chegar naquele mundo, né, e ele não sabe nem o que ele vai fazer com essa nova vida dele. O tutor da família, então, anuncia o início das aulas de magia. No instante que ele ouve a palavra magia, o Liam se anima, perguntando se ele vai aprender a usar essa magia e tudo mais, e o Bruno menciona uma coleção de grimórios ali no depósito, mas alerta que a maioria das pessoas não tem aptidão para magia. O instrutor incentiva o Liam a continuar estudando, porque entender a magia é algo valioso, mesmo que ele não seja uma pessoa que consegue usar a magia. Curioso, Liam pede para a empregada para levar ele até os grimórios, né, lá no escritório da mansão, e ele se impressiona com a quantidade de conhecimento disponível. Depois de vasculhar as prateleiras ali e encontrar um livro sobre magia básica do fogo, ele decide experimentar aquilo. Seguindo as instruções do grimório, ele consegue criar uma pequena chama na ponta do dedo, que é um feito impressionante para a primeira tentativa. Empolgado, o Liam vai ao escritório do pai e solicita permissão para acessar a biblioteca dos grimórios. Só que o pai dele demonstra um total desinteresse, porque ele fica ali com desdém do próprio filho, né, dizendo que o Liam pode fazer o que ele quiser. Mas apesar dessa resposta fria, o mais importante é que ele agora tem acesso à biblioteca. Nos dias seguintes, galera, o Liam foi pra lá. Ele se dedicou a dominar todas as magias elementais básicas. Com o tempo, ele foi se tornando tão proficiente que ele não precisava mais consultar o grimório para poder lançar os feitiços. Bruno ficou muito surpreso, porque ele próprio não conseguia usar magia. Ele começou a elogiar o Liam, dizendo que ele logo seria capaz de se destacar. E curioso, Bruno perguntou se o Liam estava se esforçando tanto para aprender magia, né? Por que talvez ele desejasse se tornar o próximo chefe da família. Afinal de contas, isso pode tornar ele um alvo também do Alvid, né? Que é o irmão que herdaria tudo. Só que o Liam não tem interesse em política de sucessão. Ele simplesmente acha a magia incrível e poder dominar os feitiços básicos é uma coisa maravilhosa para ele. Então, depois de fazer isso tudo, ele continua avançando para aprender a magia de gelo. Enquanto ele sai da biblioteca, o seu pai chama ele. Parece que a notícia do seu talento para magia chegou aos ouvidos do conde. E apesar de ter demonstrado desinteresse anteriormente, agora ele tá lá, do nada, muito intrigado, muito interessado, né? O conde pede uma demonstração e o Liam exibe a sua habilidade de lançar magia sem precisar abrir um grimório. E cara, nesse momento exultante, o conde começa a perceber que ele pode usar o Liam para fortalecer a posição da família. Ele concede ao Liam o acesso irrestrito a todos os recursos necessários para os seus estudos mágicos. De repente, chega um relatório sobre um certo homem que foi visto no território Hamilton. O conde ordena imediatamente que os seus soldados o capturem, e a urgência da ordem acaba sugerindo que esse indivíduo apresenta uma certa ameaça aí para o país. Mas o Liam não se preocupa e simplesmente volta para a floresta ali para continuar o seu treinamento de magia. Enquanto ele caminha pela floresta, o Liam encontra um outro homem sentado ali sob uma árvore, e o homem parece nervoso. Quando viu ele, ele começa a perguntar se o Liam é um membro da família Hamilton enviado para capturar ele, e o Liam confirma que ele pertence à família, mas não tá interessado em prender esse cara. Na verdade, ele nem sabe quem é o cara. O homem então relaxa, percebendo que o Liam não representa uma ameaça, mas então nota um grimório nas mãos dele e pergunta se ele estava estudando magia. O Liam confirma, explicando que ele pretende continuar praticando porque ele acredita que o treinamento constante é a melhor maneira de você melhorar. Quando o Liam estava prestes a ir embora, o homem interrompe ele e pergunta se ele tem interesse em aprender um método mais eficiente para usar magia. Intrigado, o Liam pede mais detalhes sobre isso, e o homem então demonstra uma técnica que permite que ele maneje 5 tipos de magia ao mesmo tempo. O Liam ficou muito impressionado e o homem forneceu a ele uma rápida aula de magia e ele aceita ansiosamente. Surpreso com a educação do Liam, já que os nobres costumam ser uma pessoa arrogante, né? O homem percebe que tem algo diferente nele, possivelmente pela sua recente reencarnação. Para a primeira lição, o homem instrui o Liam a desenhar 2 diagramas no chão simultaneamente, e o Liam segue as instruções, demonstrando seu talento natural para essa tarefa. O próximo desafio seria ainda mais difícil: lançar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. O Liam tenta conjurar o cortador das chamas, o
mão direita dele o bola de fogo com a mão esquerda. Ele começa a visualizar os feitiços e, para surpresa do homem, ele lança os dois na primeira tentativa com sucesso. O cara ficou impressionado e comentou que era extremamente raro alguém conseguir dominar essa técnica tão rápido assim. Encantado com o talento do Liam, ele incentiva o garoto a ir mais longe e tentar lançar 3 feitiços de uma vez. O Liam tentou então, parece estar funcionando no começo, mas do nada a magia de repente fracassa. Ele fica desapontado, mas o homem garante que ele executou a técnica corretamente. E isso é a razão pela qual a magia falhou, porque ele não tinha poder mágico suficiente, na verdade, no corpo dele. Lançar vários feitiços de uma vez só consome uma quantidade insana de poder mágico. Então o Liam só precisa aprender a controlar um pouco mais da sua magia para conseguir manter essa técnica. Por enquanto, o homem decide dar ao Liam ali uma breve lição sobre a natureza da técnica, né? Ele pede ao Liam para ele se sentar enquanto desenha uma ilustração na terra, e o desenho representa números primos. O homem explica que a técnica de conjuração de múltiplos feitiços só funciona com esses números. Ele admite que não sabe por que funciona dessa maneira, mas é assim que é, então ele tem que fazer. O Liam, ele poderia lançar 1, 2, 3 feitiços simultaneamente, só que tentar lançar 4 feitiços de uma vez, ele vai falhar se ele fizer isso, independente do que ele tentasse. E o homem tem um limite, por exemplo, de 13 feitiços de uma vez só que ele conseguiria dar, o que é incrivelmente impressionante. Mas honestamente, ele tem um poder mágico suficiente para facilmente chegar a 16, só que por conta da regra dos números primos, ele não poderia ativar nenhuma conjuração superior até o seu poder mágico atingir ali 17 feitiços. O Liam, atualmente com 12 anos, está confiante de que, se ele manter uma rotina de treinamento sólida, ele vai conseguir ali ser capaz de aumentar o seu poder mágico a grandes alturas. E para ajudar ele a isso, o homem oferece um anel especial, que é um anel que é essencialmente um grimório colossal, repleto de inúmeros feitiços, que o Liam pode estudar sempre que ele quiser. Liam então coloca o anel no dedo e depois mais de 300 feitiços começam a inundar a mente dele absurdamente, e ele ficou ansioso para testar esses feitiços. Ele vai para a floresta, ativa o feitiço Widout naquele momento e libera uma poderosa rajada de vento. Emocionado com esse resultado, ele se vira para agradecer ao homem, só para perceber que o homem já desapareceu sem deixar vestígio. Naquele momento, a empregada do Liam aparece lá, né, e avisa que é perigoso ele ficar sozinho na floresta. Aparentemente, tem um homem suspeito à solta ali, e ela disse para ele ter cuidado e falar com estranhos e tal. Mas além disso, ela veio entregar a ele um grimório, né, que o pai queria que ele tivesse. E ela deu aí um livro para ele mesmo, para ele retornar para sua missão. O homem reaparece de repente atrás do Liam, levando ele a se perguntar por onde ele tinha ido, né, até há pouco tempo. E o homem explica que na verdade ele nunca saiu dali. Ele estava usando magia de invisibilidade para poder ficar escondido. É crucial que ninguém descubra ele. Depois, ele comenta sobre o quão fascinante é o grimório que o Liam acabou de adquirir e se oferece para ensinar algo novo para ele. Ele instrui o Liam a abrir o grimório e tentar invocar os espíritos enquanto usava o anel que ele tinha acabado de dar pro garoto. Quando o Liam invocou os espíritos de fogo, aí ele foi absorvido pelo anel. O Liam fez o mesmo com todos os outros espíritos elementais para que ele possa pedir ajuda mais tarde. E quando ele termina, ele percebe que o homem se foi dessa vez e ele não vai voltar. Antes de sair, ele escreveu uma mensagem pro Liam na terra, dizendo: continue treinando sua magia e você certamente se tornará um grande mago no futuro. E por favor, não me denuncie. Se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. O Liam não sabia muito sobre esse homem, mas não tinha como ele negar que ele adquiriu mais conhecimento numa tarde do que ele poderia ter aprendido sozinho na vida inteira. Por esse motivo, ele sempre considerou esse homem um profundo respeito como seu mestre. Um mês depois de conhecer o seu mestre ali, né, o Liam melhorou significativamente nas habilidades mágicas por meio de treinamento consistente. O Bruno ficou surpreso descobrindo que o Liam produziu carvão branco, que é um material muito difícil, muito valioso, que requer uma extrema precisão usando só magia. Ele ficou ainda mais impressionado quando percebeu que o Liam também tem uma bolsa de cristais. E, mano, cristais projetados para restaurar poder mágico é uma coisa absurda. O Bruno perguntou se o Liam criou isso tudo sozinho, e o Liam confirmou. Mesmo que ele admita que foi desafiador aperfeiçoar a técnica no início, né, porque requer muita ajuda, mais de 5 tipos de magia simultaneamente e tal, só que ele finalmente conseguiu acertar. E o Bruno ficou muito satisfeito em ver o quão talentoso seu irmão mais novo é. Por isso, ele tranquilizou que o Liam provavelmente se sairia bem sozinho. Como o Bruno sairia de casa em breve, porque ele vai se casar, né, então ele não estaria mais por perto, o Liam ficou um pouco chocado, já que é a primeira vez que ele ouve falar sobre qualquer casamento. Mas o Bruno explica que ele estava se casando com uma família nobre ali, né, de baixa patente. Eles têm menos dinheiro que a família Hamilton, mas teria mais liberdade, né, então seria muito melhor para ele ficar lá. Ele tá feliz com esse acordo. O Liam não sabe como que se sentir sobre isso, mas ele disse que tá feliz pelo Bruno, né, antes dele partir. Antes de ir embora, então, o Bruno decide dar alguns conselhos pro Liam e explica que seu pai esperava uma filha com intenção ali de casar ela com uma família real para solidificar o status da família Hamilton como nobre. Só que quando Liam nasceu menino, o pai considerou ele um fracasso, resolveu tentar ter uma filha de novo. Enquanto isso, o pai ficou cada vez mais ansioso sobre a sua posição na família e, numa tentativa desesperada de conseguir alguma coisa, ele enviou uma força de homens para matar o monstro que tinha sido selado na floresta. Só que esse plano falhou miseravelmente e resultou na perda de mais de 90% das suas forças. O seu pai ainda tentava conquistar algo para a família Hamilton, mas pessoalmente o Bruno acha que a família estava condenada. Ele quer que o Liam pense
pense um pouco sobre uma maneira de viver de uma forma independente. O Liam leva esse conselho a sério, né, sobre se tornar independente e começar a vender as suas criações para ganhar sua própria renda, e isso acaba sendo uma jogada inteligente, porque esse carvão branco, ele se prova uma mercadoria valiosa e é vendido por um preço alto. Só que o Liam percebe que ele vai precisar de algo ainda mais lucrativo do que ganhar, né, só dinheiro. Tem que ser uma coisa suficiente para ele se sustentar completamente. Já estando na cidade, o Liam decide fazer uma pausa numa loja de macarrão e pede uma tigela de lamen. A vendedora prepara essa tigela para ele e o Liam adora o sabor. Coisa maravilhosa. Aí a gente vê que tem muita gente na cidade, mas todo o macarrão ali é feito do zero e não dura muito tempo. Então o Liam tem uma ótima ideia para ganhar um lucro extra. Depois de algumas experiências, ele vai até a cozinha onde a sua empregada e o chefe de cozinha estão lá preparando o jantar e pede para eles experimentarem a sua última criação. Ele coloca um bloco de macarrão numa tigela e explica que tudo que eles precisam fazer é despejar água quente sobre aquele macarrão. E quando eles fazem isso, o macarrão se transforma numa tigela saborosa de macarrão. Daí o Liam usou o espírito de cozinhar ali e desidratar o macarrão, fazendo com que ele durasse muito mais tempo, permitindo que ele preparasse quase que instantaneamente quando você colocava água. Literalmente o cara fez um miojão, tá ligado? Ele tem certeza de que a invenção vai ser muito amada por todo mundo, então ele corre pra guilda dos mercadores para vender o miojão dele. Só que pra sua decepção, o comerciante diz que ele não pode distribuir o produto do Liam. Por quê? Porque ele é só o 5º membro da família Hamilton, e como esse membro aí, ele vai precisar de permissão ali por escrito do seu pai ou do seu irmão mais velho. E meio embora vender qualquer produto original nessa terra, faz com que o Liam duvidasse dele conseguir obter essa permissão sem também ter que entregar os seus lucros pros seus pais. Então ele decide desistir por enquanto e vai pra casa. Só por enquanto. E é revelado lá que Albert foi quem instruiu o comerciante a rejeitar o pedido do Liam. Incapaz de tolerar a ideia do seu irmão mais novo, né, ser bem sucedido e tal, enfim. O irmão mais velho da família estava determinado a fazer o que fosse preciso para sabotar os esforços do Liam, cara. Só que, mesmo que o Liam não estivesse ciente do rancor do seu irmão contra ele estava decidido a vender os seus produtos. Não importa o que acontecesse. Então ele decidiu tomar algumas medidas drásticas. Primeiro, carregar um monte ali dos seus produtos numa caixa de itens que ele criou com o anel que o homem deu para ele, e depois começar a lançar magia de invocação. Só que dessa vez, ao invés dele invocar um espírito, ele pretende usar isso para invocar ele mesmo. A princípio, parece que o feitiço vai funcionar como um teletransporte para ele, mas em vez disso, o Liam acaba criando um clone perfeito de si mesmo. E ele envia esse cara para um território vizinho. Se ele não tiver permissão para vender os seus produtos na região de Hamilton, ele vai decidir vender eles aonde? Em outro lugar. Olha que jogada genial. Alguns dias depois, o Liam então recebe uma mensagem do seu clone detalhando cada uma das vendas impressionantes que ele conseguiu garantir nesse novo local. E o Liam começa a ver um potencial real e alcançar sua independência. Quando não estava ocupado vendendo seus produtos, o Liam passa seu tempo praticando feitiços ali de ataque usando o seu clone, que finalmente consegue dominar. O feitiço do míssil mágico para ele deixa ele muito ansioso, muito orgulhoso, né? E de repente ele ouve o som de alguém se aproximando rapidamente. Dissipando o seu clone, ele sai para ver quem poderia ser e, para sua surpresa, o visitante é Albert. Albert não perde tempo e vai diretamente ali perguntando pro Liam o que ele quer se tornar no futuro. E o Liam sabe que o irmão dele está apenas perguntando porque quer descobrir se o Liam é realmente uma ameaça à sua posição como sucessor da família. Só que o Liam menciona que não, ele não tem interesse na política familiar, então ele diz ao Albert que ele quer se tornar um independente no futuro. E aí o irmão fica aliviado, porque assim ele não teria que competir com o Liam pelos direitos da sucessão. Para ajudar ele a se tornar independente o mais rápido possível, ele se oferece para falar bem dele para que ele possa se juntar à guilda dos caçadores. Mais tarde naquele dia, Liam vai até a guilda dos caçadores e no momento da entrada todos os olhos se voltam para ele. Enquanto os caçadores duvidam que como alguém tão jovem poderia pertencer à guilda, ignorando as escadas ali, o Liam vai se aproximando da recepção para encontrar o mestre da guilda que já foi informado sobre ele por Albert. Apesar disso, o mestre da guilda insiste em testar as habilidades do Liam. Ele instrui o Liam a lançar um feitiço ofensivo nele usando qualquer encantamento que escolher. E o Liam fica completamente perplexo, porque ele nunca tinha ouvido falar em encantamentos antes. Ele não tem ideia do que o mestre da guilda está se referindo. O mestre da guilda espera que o Liam seja um pouco forte, né? Assim, mais do que a média, né? Já que o Albert falou recomendando ele e tudo mais. No entanto, depois que o Liam dispara seu feitiço, o mestre da guilda tem uma experiência de quase morte. Felizmente, o Liam teve um bom senso de não mirar diretamente nele. Depois de se acalmar, o mestre da guilda concede a classificação B pro Liam. Agora ele tem uma classificação oficial, e então ele sai para completar a sua primeira missão. Antes de partir, ele é abordado por uma garota que se apresenta como Asuna. Ele fica claramente impressionado com as habilidades do Liam e pergunta se gostaria de se juntar a ela e tudo mais.
Embora o Liam tivesse planejado originalmente se aventurar sozinho, ele não vê um mal em ter um parceiro, então concorda com a proposta dela. Ela fica muito feliz com a resposta dele e Asuna agarra sua mão animada para começar a guiar ele para o começo da sua jornada. No entanto, o Liam fica um pouco confuso, porque nenhum dos dois realmente recebeu uma missão. A Asuna explica que as missões são entregues apenas a grupos que têm uma classificação B ou superior. O resto das classificações tem que sair para matar monstros perigosos para poder pegar as recompensas desses monstros aí. Sorte que eles encontraram um monstro lobo, mas acabaram sendo uma matilha inteira deles, né? A Asuna não tem certeza se eles seriam capazes de lidar com todos eles, mas o Liam acha que é tranquilo, seria uma vitória fácil com os dois. Ele pede a Asuna para acabar com os lobos enquanto eles vai incapacitando cada um deles, né? E o Liam invoca um par de espíritos da terra e habilmente usa como isca para chamar a atenção dos lobos. Quando eles mordem, o Liam comanda aí para expandirem os espíritos, né? E isso acabou travando as mandíbulas dos lobos no lugar. Com os lobos agora imobilizados, a Asuna fica livre para poder pegar eles um por um. No final da luta, eles eliminam com sucesso um total de 42 lobos, e quando se apresentam aos caçadores lá do mestre da guilda, ele fica completamente impressionado com seu trabalho de equipe e habilidades impressionantes, tanto que oferece uma missão especial. Aparentemente, uma pessoa importante vai vir para a cidade daqui a alguns dias, e o mestre da guilda quer que o Liam e Asuna tirem uma lagarta blindada que estava bloqueando o caminho. Seria um desastre se uma pessoa importante se machucasse visitando a cidade, e o Liam leva essa missão muito a sério. Eles encontram a lagarta com bastante facilidade, mas por mais que eles tentem, eles não conseguem matar a lagarta. Toda a magia que o Liam simplesmente taca, ricocheteia na casca dela dura e vai embora. Se isso continuasse, eles nunca seriam capazes de derrubá-la. Durante o intervalo, Asuna brinca, observando que a única coisa capaz de perfurar a armadura resistente da lagarta seria um meteoro, e ela acrescenta que não há como invocar um meteoro nesse lugar. O comentário dela desperta uma ideia brilhante na mente do Liam. Ele pede a Asuna para chamar a atenção da lagarta enquanto ele prepara algo. Mesmo que não tenha ideia do que o Liam está planejando, a Asuna confia nele e começa a distrair a lagarta. Quando ela está lá na posição perfeita, Liam abre uma caixa de itens, liberando uma enorme pedra, esmagando a lagarta num único golpe decisivo. O meteoro que veio era muito eficaz. Esse método foi tão brabo que, de fato, ele conseguiu matar uma segunda lagarta também. E o Liam estava preocupado que houvesse mais lagartas, então usou o feitiço para buscar ali depois de matar a primeira. Com certeza ele encontrou a segunda, né, espreitando por perto e matou também. E o mestre da guilda ficou tão impressionado com o desempenho da Asuna e do Liam também que ofereceu para dar a eles 5 vezes a recompensa original. Olha que os moleques estão ficando com grana. Agora, dias depois, no dia de um convidado importante, estava se aproximando, ele estava programado para ele chegar, o Liam e a Asuna e muitas pessoas da cidade se reuniram do lado de fora para dar uma olhada nesse visitante. O pai do Liam e Albert também estavam presentes para dar as boas-vindas formalmente ao seu convidado, e estranhamente o homem parecia ter um interesse particular no Liam. Depois de uma série de eventos, o homem finalmente solicitou uma reunião privada com o Liam, deixando ele completamente confuso sobre o motivo por trás disso. E o homem se apresentou como James Stanley, e ele foi direto ao ponto. Ele perguntou ao Liam como ele conseguiu o anel de Raymond, suspeitando que Liam tenha roubado esse anel. O Liam se levanta e começa a gritar que ele nunca faria tal coisa pro seu mestre e tal, e ele explica que todo o encontro que ele teve com aquele homem na floresta. Depois de ouvir a história, Stanley acha isso muito engraçado, porque parece exatamente algo que o Raymond faria. Ele se desculpa por acusar o Liam de roubo, porque não percebeu que o Raymond tinha assumido ele como um aluno, já que ele não estava lá, e o Stanley decidiu testar o quão forte o aluno do Raymond realmente é. Ele instruiu seu assistente Simon a ficar no canto e desafia Liam para disparar um feitiço mais poderoso nele. Aceitando o teste, o Liam se posiciona e começa a preparar e lançar um míssil mágico ali. A fim de aumentar a força do seu feitiço, ele então escolhe incorporar um encantamento que ele aprendeu recentemente. A técnica, ela amplifica o poder mágico de um feitiço, com os melhores resultados vindo de palavras que têm um significado pessoal para o conjurador. Beleza, tranquilo, o Liam começou a recitar os nomes dos seus ídolos favoritos e o encantamento evidentemente funcionou. O lançamento do feitiço do Liam aumentou de 7 mísseis, que era normal, para 11 de uma vez só, e o Simon não conseguiu lidar com isso. Então o ataque atravessou seu escudo e ele acabou sendo atingido. James ficou impressionado com a capacidade do Liam de uma magia de alto volume, e ele ofereceu uma recompensa, dizendo que ele receberia o status de cavaleiro. Se tornando um cavaleiro, significa que o Liam agora é independente, o que provavelmente significa que o Albert deixaria de ficar de olho nele, já que ele não é mais uma ameaça para a linha de sucessão. Enquanto isso, James, que conhece Raymond muito bem, ressalta que Raymond tem uma tendência de pregar peças. Ele pergunta ao Liam se ele passou por alguma coisa parecida recentemente, né? Agora que ele pensou sobre isso, enquanto ele treinava para dominar sua caixa de itens, o Liam acidentalmente usou isso para drenar o lago da floresta. E quando ele fez isso, ele descobriu uma carta deixada por Raymond. A carta era endereçada a Liam e dizia que Raymond queria dar a ele 100 quilos de ouro como presente de formatura, mas tudo afundou no fundo do lago. Em vez disso, ele decidiu transformar o ouro em pó de ouro e misturar ele no rio.
O Liam acha que foi apenas um desperdício de todo aquele ouro jogar ele no rio, mas pelo que o James sabe sobre o Raymond, provavelmente tem mais apenas do que uma brincadeira nisso daí. Então pode valer a pena investigar mais a fundo isso, como sugeriu o James, e o Liam retornou para o lago para poder drenar toda aquela água de novo. Dessa vez, ele tem uma ideia inteligente de usar a caixa de itens para separar o pó de ouro da água, e quando ele faz isso, uma porta escondida é acionada debaixo da água. Liam descobre uma nota do Raymond explicando que o Grimório de nível máximo estava escondido ali, e esse era o verdadeiro presente da formatura do Liam. Para resolver o enigma, Raymond admite que nunca foi capaz de dominar ele sozinho, mas acredita que o Liam pode fazer um bom uso disso. Liam dá uma olhada no Grimório e encontra ele alguns feitiços interessantes, por exemplo, um chamado Outro Mundo. Depois de várias horas tentando ali, errando e tal, o Liam finalmente consegue fazer o feitiço funcionar. O feitiço de Outro Mundo cria uma dimensão separada sobre a qual o Liam tem o total controle. Ele pode abrir um portal em qualquer lugar e ninguém pode entrar sem sua permissão. Liam estava muito feliz com todas as coisas incríveis que poderia fazer com esse feitiço. Assim que tivesse chance, ele sairia para caçar com Asuna novamente. Dessa vez, ele enfrentou um sapo enorme. O Liam começou a convocar ali os seus espíritos de fogo para atacar, mas os seus esforços não são suficientes para derrubar o sapo. Em resposta, o sapo começou a carregar o seu ataque final, e pouco antes do ataque ter uma força devastadora, o Liam rapidamente puxa a Asuna para o seu bolso dimensional, protegendo os dois do poder do sapo. Quando o sapo esgota toda a sua energia, ele aproveita a oportunidade para acabar com isso. Um pouco depois, eles retornam para a guilda com a pedra mágica do sapo. O mestre da guilda mal consegue acreditar que eles conseguiriam fazer isso. A missão era uma classificação A, então ele pelo menos esperava que eles conseguissem lutar um pouco e tal, mas parece que foi só um desafio pro Liam. Asuna fica um pouco chateada com o mestre da guilda porque ele continua se referindo apenas a Liam, mesmo que tenha lutado ao lado dele e tudo mais, e no final das contas o mestre da guilda pede desculpas, admitindo que como Liam cuidou da maior parte do trabalho, ele quase se esqueceu de Asuna, né? Ela fazia parte do time também. Percebendo que Asuna se sentiu frustrada por ser muito mais fraca do que o Liam, o mestre da guilda sugere uma solução. Liam deve fazer de Asuna sua escrava. Tanto Liam quanto Asuna imediatamente rejeitam a ideia, porque se tornar escravo significa que Asuna seria forçada a obedecer qualquer comando do Liam. Só que o mestre da guilda então explica que se a Asuna se tornasse familiar do Liam, sua força aumentaria automaticamente, a proporção dele, entendeu? Então assim, a Asuna, ouvindo isso, ela concorda em se tornar familiar do Liam, embora saiba que ela não poderia recusar pedidos pervertidos. Só que a Asuna confia que o Liam não faria esse tipo de coisa, tá? Mesmo que fizesse, ela não se importaria, e eles acabam criando um contrato, e uma vez que tudo é feito, Asuna desaparece imediatamente. Todos ficam chocados, mas ela reaparece atrás do Liam e explica que se moveu muito rápido, porque o contrato foi estabelecido. Asuna ouve uma voz na sua cabeça que lhe diz que tem uma habilidade única adquirida, que é Speedster, que seria uma habilidade de velocidade, né? O Liam acha essa ideia fascinante, ele tá ansioso para testar isso de novo, só que formar contratos familiares traz uma desvantagem de impor obediência, tornando difícil encontrar alguém disposto a abrir mão da sua liberdade em troca de uma habilidade. Felizmente, Asuna conhece exatamente a pessoa certa para o trabalho. Eles visitam seu amigo Joji e explicam toda a situação para ela e tal, e como Joji não tem muito o que fazer no momento, ela concorda em se tornar familiar de Liam. Depois que o contrato é finalizado, a menina imediatamente pergunta se desbloqueou uma habilidade única também, e em vez de dizer o que é, Joji sai da guilda e retorna ali com 2 sanduíches. Ela dá os sanduíches para o homem, né, que tá com a mão quebrada, e o segundo para outro, e ele se recupera. Ela explica que a habilidade única permite curar as pessoas através da comida que ela faz. Alguns dias depois, o Liam tem outro encontro com James, que informa que a princesa Scarlet estava planejando visitá-lo. Liam fica perplexo, por que a princesa que viaja tanto por aí tá querendo ver alguém como ele? James, no entanto, se lembra de que ele completou com sucesso uma missão de classificação A. Ele pode lançar até 11 magias simultaneamente e tem a capacidade de conceder habilidades únicas aos outros. Isso quando se torna mestre dessas pessoas. A princesa estava especialmente curiosa para ver o Liam demonstrando suas habilidades e as habilidades dos seus escravos ali, dos seus familiares. Só que o Liam se recusa terminadamente a fazer qualquer coisa do tipo. E o James fica surpreso que o Liam sequer considerava rejeitar o pedido da própria rainha. Só que o Liam se mantém firme. Ele explica que Joji e Asuna, apesar de serem seus familiares, também são suas amigas, entendeu? Ele se recusa a transformar elas ali em espetáculos para entretenimento de qualquer pessoa. Percebendo que o Liam não vai mudar de ideia, James admite que ele tá livre para ir. E depois do Liam vai embora, é revelado que a empregada que os serviu silenciosamente durante toda a conversa era na verdade a princesa disfarçada. James pede desculpas à princesa pela recusa do Liam e tal, mas para sua surpresa, ela fica intrigada que o Liam desafiaria a realeza para defender os seus amigos. Ela diz que tá curiosa para ver ele, né, e ver do que ele é capaz, se ele vai manter essa mesma postura falando diretamente com ela. No dia seguinte, Liam é convocado para uma audiência com a princesa Scarlet,
que não tá mais disfarçada. O Liam sabe que ele deve pisar com cuidado ali nas suas respostas e tal. Quando ele entrou no palácio, ele se ajoelha respeitosamente diante dela e Scarlett não perde tempo, vai direto ao ponto. Ela pede que tragam o assento pro Liam e comenta que ouviu falar dos seus feitiços, derrotando uma lagarta blindada, um sapo gigante, e o que mais chama a sua atenção é sua habilidade de matar o sapo sem depender da magia de alto nível, um defeito que mais ninguém conseguiu antes. Só que a curiosidade da Scarlett começa a se estender ainda mais aos familiares do Liam. Cara, ela prontamente pede que ele demonstre suas habilidades, e o Liam percebe que ela tá tentando usar a autoridade para forçar ele a obedecer, só que ele não pode aceitar o seu pedido. A Scarlett pergunta então se ele realmente pretende recusar o pedido direto de uma nobre, independentemente das consequências, e o Liam permanece firme das respostas, recusando terminadamente transformar os seus amigos em um ato de circo. Ele está totalmente preparado para enfrentar a ira de Scarlett por recusá-la, mas, para sua surpresa, ele cai na gargalhada. Acontece que o Liam é a primeira pessoa que ela conhece que permanece fiel à sua moral, mesmo diante de uma autoridade superior, e ela acha isso divertido, entendeu? Ela decide recompensar ele e declara que a partir daquele momento, Liam receberá o título de barão, e ele entra em pânico, se sentindo indigno desse título, né? Mas Scarlett gostou dele. Como princesa, ela pode fazer o que ela quiser, de fato, dá o título para ele. Então ela oferece um contrato familiar com o Grimório, o que deixa o Liam muito mais empolgado, né? Muito mais do que a perspectiva de se tornar um barão. Então ele agradece para ela sinceramente. Depois ele acaba partindo para começar a praticar esse novo Grimório. Um pouco mais tarde, o Liam tá sentado na floresta lendo o Grimório. Ele consegue usar os feitiços lá dentro com bastante facilidade. Só que até que ele domine o livro, o seu contrato não são permanentes. Então, enquanto ele ainda tá praticando e tal, ele percebe que Bruno tá se aproximando e fica realmente surpreso, já que o Bruno se casou, saiu de casa há algum tempo. Liam pergunta a ele o que ele tá fazendo ali, mas o Bruno não tem um motivo específico. Ele só queria sair com o irmão dele, principalmente para parabenizar o Liam pessoalmente por ter se tornado um barão, né, já que é uma grande conquista. Bruno diz ao Liam que ele agora supera o seu pai, e o Liam não entende o que ele quer dizer, já que seu pai é um conde e ele é só um barão. Bruno explica que embora a classificação de barão seja abaixo do conde, ele acabam ganhando títulos por mérito, né? No caso, ele é mais respeitado do que aqueles que simplesmente herdam essa posição. Liam não tinha percebido que era assim, que o sistema funcionava, mas mesmo que isso significasse que agora ele superou seu pai, isso não importa muito pra ele, já que o foco principal é só aprender magia. Enquanto ele passeia pelos corredores, Liam encontra Albert de novo e cumprimenta ele, mas o Albert ignora ele rudemente. O Liam fica confuso, imaginando que poderia ter chateado ele e tal, enfim. Albert, por sua vez, tá absolutamente furioso, porque o estúpido irmãozinho tá de alguma forma ofuscando ele. Enquanto ele tá caminhando, ele ouve algumas empregadas conversando sobre o quanto Liam tem sido realizado ultimamente e fica muito ofendido. Ele grita com elas dizendo que se elas acham que o Liam é tão incrível, talvez deveriam desistir e ir trabalhar para ele. As empregadas percebem que Albert tá com ciúmes do Liam, então elas rapidamente pedem desculpas sem ofender ele. Então Albert ainda não terminou. Ele pergunta às empregadas se elas acham que Liam é melhor do que ele, e a resposta é bastante óbvia. É um prodígio mágico que ganhou o título com apenas 12 anos, enquanto o outro é um mimado pirralho que não conquistou nada notável na vida. Só que as empregadas, ansiosas por manter os seus cargos, se abstêm de dizer isso, né? Não falam nada, em vez disso tranquilizam Albert dizendo que ele é superior ao Liam. Satisfeito com as suas palavras, Albert furioso vai embora, determinado a provar o seu valor e mostrar que ele realmente é melhor do que o Liam. No dia seguinte, galera, o Liam se encontra com Asuna e Jodie de novo na cidade. Eles três parecem ter se tornado bastante populares, né, principalmente por causa do quão bonitas de odiados são, e consequentemente todos os caras da multidão estavam olhando com raiva pro Liam, porque ciúmes, né. Liam segue em frente e ele quer que os três formem oficialmente um grupo, mas não quer forçar elas a fazer algo que elas não querem. Então ele pergunta se tá tudo bem com isso e tal, e nem Asuna e nem Jodie tem qualquer razão para se opor à ideia do Liam. Então concordam e formam um grupo, os três ali. Mais tarde naquele dia, todos eles saem para a floresta numa missão. Jodie dispara seu arco acertando as flechas no pescoço do lobo, isso enfraquece o animal e em seguida Asuna avança e finalmente usa a espada para acabar com ele. Liam elogia a Asuna, notando o quão mais rápida ela se tornou desde que tornou sua familiar. No tópico das melhorias aqui, Jodie aponta que Asuna não sofre mais dos seus problemas antigos. Lady Vision agradece ao contrato que a tornou jovem novamente, e Liam brinca perguntando se tem uma visão aprimorada, né? E é sempre algo bom para Jodie. A resposta é um retumbante sim, especialmente com um arqueiro, já que a visão é muito absurda, né? Ele precisa da visão para atirar. Sobre a audição, Liam levanta a mão e lança um feitiço de aprimoramento nos olhos de Jodie, aumentando ainda a sua habilidade de ver mais longe do que nunca. Asuna pergunta ao Liam sobre o que ele acabou de fazer e explica que ele usou um feitiço básico de aprimoramento para melhorar a visão de Jodie. Asuna acha isso que parece muito legal e pede pro Liam lançar esse feitiço de aprimoramento nela também. Só que o Liam não acha que seja uma boa ideia, porque ela poderia aprimorar o poder de combate da Asuna, mas
mas seria arriscado, porque tem uma grande chance de ela quebrar os ossos sobre o estresse na força, né, que ela usa para a batalha. Algo como visão impulsionada, por outro lado, não tem desvantagens reais. Com a sua visão aprimorada, Jodie pode atirar praticamente qualquer coisa dentro do alcance com o seu arco, e isso tudo graças ao Liam, e ela ficou muito grata. Depois de um longo dia de caça, Liam e seu grupo retornam para a guilda apenas para encontrar o local completo de caos. Curiosos e alarmados, eles vão lá e perguntam o que aconteceu. Daí são informados de que Albert causou um desastre enorme, quebrando o selo da floresta. Liam rapidamente junta as peças, percebendo que Albert deve ter tentado derrotar o monstro selado da floresta, guiado pelo ciúme distorcido. Se sentindo parcialmente responsável pelo que aconteceu, ele corre para a floresta para poder avaliar os danos. E quando ele e os outros chegam, a cena é muito pior do que eles poderiam ter previsto. Dezenas, irmão, de soldados ali, gravemente feridos, muitos outros já perderam as vidas, e o Liam fica completamente horrorizado com a devastação. Ele então vê Albert deitado no chão, ferido, e corre para ver como ele tá. Só que assim que o Albert o vê, ele se levanta em frenesi e começa a gritar que ele ainda não falhou. O mestre da guilda então pega um pedaço de pau e dá uma surra na cabeça de Albert, dizendo que a situação já tá louco o suficiente, que ele não precisa ser um nobre maluco e inseguro correndo por aí. Uma vez que o Albert é levantado e vai embora ali, né, o mestre da guilda se aproxima de Liam e diz que ele tá feliz por ter vindo. Asuna pergunta sobre o que ele tá falando e tal, o que estava acontecendo, e explica que o dragão demônio Radônio costumava ser selado dentro dessas florestas graças ao trabalho duro do bisavô do Liam. Só que o Albert dessa vez, ele foi lá e quebrou o selo numa tentativa frustrada de matar o dragão, e agora ele tá solto. Eles sabem como reverter essa magia, e o mestre da guilda já reuniu todos os necessários para poder fazer essa tarefa. Só que um grande obstáculo estava no seu caminho, o descendente de Radônio, os jovens Radônios, que são os verdadeiros culpados por trás dessa devastação. Se os menores podem causar tamanha destruição, imagina o quanto o devastador Radônio real poderia liberar. Felizmente, tendo sido selado por tanto tempo, cara, o Radônio ele levaria cerca de uma semana para recuperar sua força total e conseguir lançar um ataque. Se eles pudessem liberar ele antes que isso aconteça, poderia evitar uma catástrofe. O Liam, então, planeja ajudar o máximo possível. Ele corre para a localização de Radônio e o encontra sendo guardado pelos 3 pequenos Radônios. O pequeno Radônio, eles não são tão grandes, então a Asuna decide tentar a sorte ali e corre para um ataque. Só que enquanto ela faz isso, um dos pequenos atira uma bola de fogo nela e, embora ela consiga desviar, a árvore atrás dela é completamente vaporizada. O Liam tenta usar os seus mísseis mágicos para atacar, mas os pequenos dragõezinhos ali são fortes, né? Então isso não afetou eles. E o Liam não sabe mais o que fazer, se o seu ataque mais forte não os afetou, só que ele, no último truque de magia, ordena que Asuna agarre Jodie e vá embora enquanto os Radônios avançam na sua direção. Liam abre o seu outro portal do mundo ali, né, bem a tempo, fazendo com que eles caiam e prendendo eles lá dentro. O mestre da guilda fica surpreso com Liam, porque ele conseguiu derrotar todos os 3 jovens Radônios sozinho, e o próprio Liam mal consegue acreditar. Foi uma ligação incrivelmente próxima ali com o pequeno Radônio, né? Isso não apresenta mais uma ameaça. O mestre da guilda, ele conseguiu ordenar para todos ali iniciarem o processo de prender, né, de selar de novo o Radônio gigante. Enquanto isso, Asuna e Jodie retornam pro lado de Liam e ficam aliviadas por ele estar bem. Perguntam sobre o feitiço que Liam usou para derrotar os pequenos dragões ali, e ele explica que, cara, era um feitiço que cria uma dimensão separada. Ele prendeu os pequenos dragões lá, mas tem um risco deles escaparem dali. No nível atual de maestria do Liam, sempre que ele fecha o portão, tudo dentro da dimensão desaparece. Só que nesse momento, Liam ouve uma voz na sua cabeça. E num piscar de olhos, ele puxa ali na mente dele, né? E é um Radônio, cara. Um deles se dirige ao Liam como um humano, com uma alma imensa, e exige saber quem ele é. Liam fica confuso, insistindo que é apenas um humano comum, só que o Raidon que estava lá, ele não estava convencido. Ele aponta que o corpo e a alma do Liam são claramente incompatíveis. Isso leva o Liam a considerar que o dragão pode estar se referindo à sua reencarnação do corpo do Liam Hamilton, despertando a esperança de que Raidon possa ter algumas respostas sobre todo aquele mistério. Infelizmente, Raidon revela que não sabe nada sobre isso. No entanto, ele sabe que a vida do Liam está fadada a ser interessante, então ele se oferece para fazer um acordo com o Liam. Ele quer acompanhar o Liam na sua vida e promete não causar nenhum mal a ele e aos que estão ao seu redor. Se ele concordar, na verdade o Raidon se oferece para ajudar o Liam a desenvolver suas habilidades que ele já possui. O Liam não sente nenhuma animosidade, né, vinda desse dragão, embora ele termine concordando com esse acordo, e de repente o corpo do Raidon se desmaterializa e é absorvido pela alma do Liam, deixando a marca do dragão na sua mão. Liam pode sentir o poder do dragão fluindo no seu corpo, então ele decide fazer um pequeno teste. Ele corre e dispara seu míssil mágico para o céu. Para sua surpresa, agora ele é capaz de controlar e disparar 17 feitiços ao mesmo tempo. Isso deve-se graças ao poder do grande Radônio que lhe concedeu. No entanto, cara, empunhar o poder desse dragão parece ter algumas consequências, né, que são não intencionais.
porque todos ao redor do Liam começam a sentir fortes dores de cabeça por conta da densidade avassaladora da sua mana. Percebendo que ele é a fonte do desconforto, o Liam rapidamente suprime sua mana e pede desculpas pela falta de consideração. Para demonstrar sua sinceridade, ele oferece ao mestre da guilda 10 kg de pó de ouro, instruindo ele a usar isso aí para poder cobrir as despesas médicas, que todo mundo ficou gravemente ferido por conta da batalha e tal. E mais tarde naquela noite, Liam tem uma reunião com seu pai. Seu pai é muito grato pelo que o Liam fez, porque ele evitou um grande desastre causado pela mente fechada do seu irmão. Ele também ouviu que James ainda está na cidade, então a notícia da grande conquista do Liam deve chegar à capital real em breve. Naquela noite, Liam vai para a cama e, quando acorda na manhã seguinte, descobre que 2 novos feitiços apareceram na sua mente. Cheio de excitação, ele faz o quê? Corre para testar esses feitiços. Depois de várias horas praticando, ele consegue com sucesso lançar um dos feitiços, invocando o pequeno Radônio. E aí, irmão, com alguma prática adicional, ele estava confiante de que ele poderia treinar esse pequeno Radônio para ser mais eficaz em combate, mas por enquanto ele é só um animal de estimação adorável. Enquanto isso, o Liam tá brincando lá, Scarlet aparece ali, né, vai andando atrás dele, e ela imediatamente reconhece a magia que o Liam acabou de usar como magia sagrada. Aí começou. Ela já sabia que o Liam era impressionante, mas pensar que ele seria capaz de usar magia sagrada numa idade tão jovem era surpreendente. De qualquer forma, não é por isso que a Scarlet está aqui hoje. Ela está aqui para dar ao Liam sua recompensa por derrotar o dragão demônio. Scarlet tinha esperado pessoalmente conceder ao Liam um título de nobreza, mais elevado e tal. Só que os outros nobres se opuseram fortemente à ideia de uma criança sem terra recebendo tantas promoções em tão pouco tempo. Com um compromisso, ela decide premiar ele então com a Ordem da Fênix, que era a 3ª classe. Como presente, ela também expressa interesse em ouvir do Liam ali como ele conseguiu derrotar o dragão, porque os detalhes da sua conquista podem exigir que ela declare ele oficialmente um herói nacional. A princesa fica completamente horrorizada quando descobre que o Liam absorveu o dragão demônio, e ela imediatamente questiona se estava completamente errada sobre ele. No entanto, tendo testemunhado ele usar a magia sagrada momentos antes, ela hesita em fazer qualquer julgamento definitivo. Independentemente disso, ela firmemente instrui o Liam a manter esse detalhe em segredo, bem guardado a todo custo. E assim a gente finaliza mais um Animizão aqui no canal, 3 episódios dessa vez. Então se você tá curtindo, não esquece de caprichar no likezão, dar uma força aqui pra gente, se inscrever no canal e ativar o sininho pra eu continuar trazendo mais histórias como essa por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!